Oi, Gabriel. Juliana. Gabriel, tu estava lá no segundo ano? Oi, oi, todo mundo de novo. Bom, pessoal, então é o seguinte. Hello, teacher. Oi, Luciana. Tudo bom, meu anjo? Você está, Ninguém ainda? você está me visitando na sala do primeiro ano do ensino médio. Verdade. Meu Deus, calma aí. E pior, que eu fui no nick e apareceu no outro. Não, mas acontece, tá? Fica preocupada não. Tem muita gente fazendo isso. Bom, gente, ó, vamos ver, tá? Tá oscilando a internet, então tá travando. Ó, eu vou aqui já começar a colocar as coisas de volta, tá? Vocês acabam até entrando, né, gente, na aula que a gente tá, né, assim, em outra sala, eu entendo. Mas é importante que sejam vocês, né? Eu estava até falando, porque alguns professores falaram, tinha aluno do sétimo ano lá na sala do nono, um exemplo. Mas estava quietinho, não teve nada, né, de contratempo. Não é assim o ideal, né? Porque vocês já têm as aulas de vocês para assistir. Se vocês forem entrar nas aulas de outra série, para de repente ver, isso é cansativo, né, gente? Certo? Por mais que seja uma curiosidade, vocês estão na frente de um computador, né? A gente não pode esquecer que isso é uma lição de vida para nós, né? Porque muita gente pensa ou pensava assim, o futuro não vai ter mais escolas, né? Tudo vai ser pela internet, as aulas, né? Porque hoje em dia a gente não tem aulas pela internet. Mas essa pandemia veio para mostrar o quanto, né, a presença é importante, o quanto o ser humano, né, ele é importante, presencial. Por quê? Além do calor humano, né, que a gente sente muita falta daquela interação, também o computador é uma tela e, querendo ou não, prejudica muito a gente aqui, ó, né, na nossa visão, a nossa cabeça dói. Então, a nossa saúde, ela começa a sentir, né? Nosso corpo começa a sentir. Eu, como professora, eu fico desde de manhãzinha, né, 7, 8 horas, e vou até às 6 da tarde. Fora, né, que eu ainda prolongo, que eu ainda fico fazendo as aulas, né? Eu fico fazendo avaliações, né? Tudo aqui no computador. Então, são muitas horas. E vocês, né, imagina também, tendo que estudar, sempre assim. A gente entende que a gente está nessa posição por obrigação, não temos como mudar isso. Mas quando sairmos dessa, darmos mais valor realmente ao presencial. E podemos unir, né? Podemos unir, sim. Utilizar essa forma aqui remota para a gente poder, né? Que eu acho que é interessante para complementar. Eu acho, de algum jeito. Mas sempre assim não dá, né, gente? Vamos lá. Eu vou aqui continuar na nossa parte.
aqui, eu já tinha falado um pouquinho sobre o dinamismo, né? A gente falou das figuras de linguagem, ok. Ó, no livro texto de vocês, agora eu tô na página 100, ó, página 100, se vocês quiserem ir marcando, né? A arte de aleijadinho. Então, nós temos aqui, por que nós temos o aleijadinho nosso estudo? Porque não dá para a gente falar do barroco sem lembrar desse artista, né? Ele não foi da literatura, ele foi das artes plásticas, da escultura, né? Mas ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele é totalmente dentro dessa estética barroca. As obras dele todas têm o teor religioso, que é uma marca do barroco. O barroco ele tem a característica dele marcante é a religiosidade, né? Como eu falei, ele tem aquela dualidade, né? Que o homem fica dividido lá entre fazer as coisas do mundo, mas também tem medo, né? Do castigo divino. Mas a religião ela é muito, muito forte em cima das reflexões e do comportamento, do pensamento das pessoas, desses artistas, tá? Enfim, vamos lá. Então, Aleijadinho, nome dele, né? Antônio Francisco Lisboa, ele é de 1730, né? É o que se acha. E ele morreu, então, em 1814. Ele foi o mais importante artista barroco. Ainda não se sabe ao certo como que foi a vida dele, né? Mas algumas coisas dá para se falar, que ele era mulato, né? Ele era mestiço. E nós temos aqui, ó, uma obra dele bem no estilo barroco, tá? Aqui o profeta Ezequiel, né? Que ele retratou. São tudo personagens, essas esculturas dele são todas personagens bíblicas, entendeu? E a obra, e a arte barroca, ela é isso aqui, ó. Vocês podem perceber que tem muito, tá vendo, ó? Vários entalhezinhos ali, ó. Vários, né? Não tem, assim, uma coisa assimétrica, né? É uma coisa bem rebuscada mesmo. Então, existe um conjunto de esculturas em pedra-sabão, né, que retrata os 12 apóstolos, tá? Que foi feita por ele. E tá lá na Basílica, né, do Bom Jesus, em Matosinhos, que fica lá em Minas Gerais. Porque ele era mineiro, tá? Então, toda a obra dele foi concentrada lá, em Ouro Preto, Minas Gerais. E que muita gente vai para lá, em Ouro Preto, e visita, né? Tem muita curiosidade de visitar essas obras históricas. Então, a produção dele é marcada por forte religiosidade, como eu falei, tá? E elas possuem expressões faciais que transmitem angústias humanas, elementos comuns no barroco. Bom? Agora, aqui, quero falar disso aqui. Nós temos aqui, gente, o sebastianismo, tá? Vocês vão ouvir falar de sebastianismo em algumas outras matérias também relacionadas aqui, né? As estéticas. Porque quando a gente fala de Portugal, né? Portugal tiveram, né, os reis tal, mas tem um que é o Dom Sebastião, que ele foi considerado, vamos dizer assim, ele foi adorado, né? Ele foi adorado. E muita gente tinha esperança, porque ele era um rei bom, né? Muita gente tinha esperança de que ele ressurgisse. Então, nós temos aqui, ó, uma pequena informação sobre ele, tá? Então, após o desaparecimento do rei, que é o
Dom Sebastião, difundiu-se em Portugal a esperança de que ele estaria vivo e retornaria para resgatar a honra nacional que estava ferida, né, por causa do domínio espanhol. Então, vocês vão perceber nas próximas obras literárias que vocês vão conhecer que vai se falar bastante sobre o episódio em Portugal, da luta dos portugueses, né, para a ascensão, uma nova ascensão, né, porque Portugal ficou muito tempo debaixo das trevas, né, como eles falam, porque a Espanha, né, queria muito dominar. A Espanha queria dominar muitas terras portuguesas e tal, então eles defenderam, né, eles foram em busca da defesa, né, e das conquistas. Então, eles desbravaram os mares, e aí foi. Dom Sebastião, ele foi muito um rei, né, com atitudes muito proativas, muito heróicas, né, que na época, então, ele foi vangloriado. Só que ele sumiu, né? Então, com o tempo, então criou-se um sentimento denominado sebastianismo. Então, quando vocês ouvirem esse nome, sebastianismo, essa palavra é referente a isso, essa adoração que eles têm, tá? Com o Dom Sebastião, que no caso virou até uma coisa mística, né? Tá? Muito nacionalista. Aí nós temos, né, referências a ele nas obras do Padre Antônio Vieira, né? Nós temos também Almeida Garrett, nós temos essa de Queiroz que vocês vão também conhecer, Fernando Pessoa, tá bom? Luiz de Camões, e aí vai. Aí temos essa informação também que eu acho importante vocês terem, né? Então, em 1640, o movimento de restauração de Portugal, né, expulsou os espanhóis e colocou uma nova família no poder. Então, até então, era uma dinastia, né? Era uma dinastia que eles chamavam de sebastianismo, né? Aí veio uma nova família, que foi a dinastia de Bragança. Então, nós temos aqui no Brasil descendentes dos Braganças, né? Eles recebem frutos ainda da coroa portuguesa, né? O Brasil ainda tem essa ligação com a coroa portuguesa, então os descendentes dos antigos, né, reis que vieram para cá, eles recebem donativos, sabe? Até hoje. Então, nós temos aqui Dom João IV, né, iniciando essa dinastia. Por isso que nós vimos, quando a gente vê no livro de história, né, Dom João VI, né, aí depois vem Dom Pedro I, tudo é Dom, não, Dom, tá? E aí, o Padre Antônio Vieira, ele virou destaque, né, porque ele se tornou um dos conselheiros do rei nessa época, tá? Da dinastia dos Bragança. Então, temos aqui a biografia do Antônio Vieira, né? Aí tá assim, ó, nascido em Portugal, né? Só que, se vocês forem até procurar mais informações, há informações de que ele nasceu na Espanha, o Padre Antônio Vieira, né? Só que ele foi para Portugal muito pequenininho, então lá ele se tornou o português. Mas diz a lenda que a família dele era espanhola, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos pelo que está aqui. Então, ele veio para cá, para o Brasil, né, aos 6 anos, tal, e aí ele frequentou o colégio jesuíta, né, iniciou aqui a carreira dele, e ele começou a sua pregação religiosa. Depois ele passou aí a fazer outras funções, né, administrativas, mas ele sempre voltado para o lado dele do clero, né? E foi então incumbido também ao trabalho de catequese, certo? Junto aos indígenas, e também ele era um forte, né, combatente aí à escravatura dos índios, que na época os portugueses fizeram isso, né? Os portugueses começaram a caçar os índios para mantê-los aí como servos.
Aí nós vamos aqui direto, ó, a arte de pregar sermões. Então, em um de seus textos mais famosos, o Sermão da Sexagésima, né, que a gente comentou, que eu comentei um pouco antes, ele apresenta aos seus ouvintes, né, uma verdadeira aula de como se deve desenvolver a pregação. Então, o que ele faz? Ele trata de um exercício de metalinguagem. Metalinguagem é quando a gente fala, né, dentro do que a gente está apresentando, a gente explica aquilo que a gente está apresentando. Então, por exemplo, ele está falando, ele está fazendo um sermão, né, e ele explica o que ele está fazendo, o próprio sermão, né, que é a atividade de quê? De semear a palavra, né? Então, ele explica isso. Como que deve ser feito isso? Então, o Sermão da Sexagésima, ele é um exercício de metalinguagem, tá? Eu já expliquei isso para vocês no outro dia, na sala de aula, acho. Que metalinguagem é quando a gente realmente explica algo que a gente está, no momento, mostrando, né? Então, eu estou mostrando um livro para vocês. Então, eu vou mostrar como que é o livro, a estrutura do livro, né? Então, eu estou explicando ele, tá? Então, eu estou fazendo uma metalinguagem. Estou falando do livro, estou mostrando falando sobre ele. Vou fazer um vídeo. Só que dentro desse vídeo que eu estou fazendo, eu estou explicando como se faz um vídeo. Então, é uma metalinguagem. Aí nós temos aqui, então, ele falando, né? Que é um sermão que tem como o tema a própria atividade do sermonário. Então, a função, né, do pregador era esclarecer a palavra de Deus aos fiéis. Tá? Aí eu não vou ler aqui, tá bom? Que depois vocês têm aí, eu mandei o link em outra aula para vocês. E ele era um defensor do catolicismo, tá? Então, ele defendia muito a moral católica contra o protestantismo, tá bom? Então, ele foi muito importante para a igreja na época. Acho que foi a pessoa mais importante, né? Que teve, o padre, né? Mais importante. Então, nós tivemos aqui também, ó, holandeses, né? Que vieram para cá, né? Na época não vieram só os portugueses, é que em grande massa vieram os portugueses, os grandes descobridores, mas vieram outros também, né? Então, os holandeses, em grande maioria, eles eram protestantes, entendeu? E eles queriam também estender aqui os seus domínios. Só que, com o Antônio Vieira, eles tiveram aí grandes dificuldades de se estabelecer com a religião, né? Aí, nós também temos a temática social. Então, além da temática, né, religiosa e tal, nós temos a social. Então, ele tratava aqui, ó, o fato, né, que ele também exercia funções administrativas. Então, ele fazia críticas também às coisas do governo, né? Então, ele fazia dos sermões dele um espaço também para fazer a defesa das ideias dele em relação a isso, tá? Em relação a o que acontecia. Por isso que nós temos o Sermão do Bom Ladrão. Então, nós temos o Sermão da Sexagésima, que ele é totalmente voltado para a questão religiosa, né, da pregação, e nós temos o Sermão do Bom Ladrão, que é um sermão, né, que ele está pregando, só que ele também está fazendo o quê? Uma crítica, né? Então, é o tema social do Padre Antônio Vieira. Na época foi o que eu falei para vocês. Ele já acontecia isso, né? Já acontecia roubalheira. Todo mundo tirando para os seus bolsos, né? Mandando para Portugal, mas tirando muito para si. Porque vocês acham que os que vieram para cá, incumbidos, né, de fazer as vilas, de fazer lá seus territórios, eles mandavam todo o ouro, todas as coisas, todos os diamantes que eles achavam por aqui, eles mandavam para Portugal, todinho. Não, né? Eles foram aqui enriquecendo. Até nós temos novela, tivemos aí umas novelas que mostram isso. Bom, então tá. Agora nós vamos lá para a apostila, tá?
Tem aqui o Gregório, mas o Gregório já é aula 15. Eu vou fazer só a aula 14, 13 a 14. Vamos para exercício. Então, marquem aí também, para depois vocês se localizarem. É a página 61 da apostila. É a aula 13, ó. Aula 13. Primeira aula, né? No caso de literatura. E aí nós temos na página 61 os exercícios. Ó, texto, né? Para questão 1 e 2, tá? Essa poesia a gente já viu na aula anterior. Nasce o sol e não dura mais que um dia, né? Vamos relembrar ela. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz que se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz, por que não dura? Com a beleza assim se transfigura, como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, há firmeza somente na inconstância. Aí eu grifei aqui para vocês, né, que é a conclusão. Não sei se vocês lembram, eu vou tentar sempre lembrar, que o soneto, ó, isso aqui é um soneto, tá? Então, ele escrevia seus poemas em forma de soneto, né? Rimado, tá? E o soneto, ele apresenta o quê? Um desenvolvimento, né? Ele tem aqui uma introdução, aí ele, nas duas aqui, ó, ele faz um desenvolvimento, e na última estrofe, ele faz a conclusão, ele dá a conclusão para nós do raciocínio do poema. E aí nós temos aqui, ó, a firmeza somente na inconstância. Então, ele quer dizer o quê? Que a única certeza que nós temos é que a vida é inconstante, né? O mundo, as coisas da natureza, elas se mostram para nós inconstantes. Nunca é, né, uma coisa só. A gente sempre tem o dia e a noite. A gente sempre vai ter a alegria, a tristeza, a gente sempre vai ter a vida e a morte. A gente vai ter o amor e o ódio. Então, nada é uma constante. Entendeu? Aí, vamos aqui. A antítese, né? Expressão de termos opostos é um dos recursos mais comuns da estética barroca. No soneto de Gregório de Matos, ela é utilizada no desenvolvimento do tema, que é. Então, tá perguntando que tema que é. A desilusão. Então, veja, eu quero que você se atente ao seguinte, que às vezes a gente pega assim, a antítese, que já começa assim, né? A antítese, tal, tal, tal. A gente já pensa que a pergunta vai ser referente a isso. Não, ele faz todo um blá, 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 né? Um enxerto de linguiça aí, para simplesmente fazer... A pergunta poderia ser assim, ó. Qual é o tema da poesia? Entendeu? Mas só que para confundir a cabeça de todo mundo, né? Eles resolvem fazer, ó, 4 linhas de enunciado para perguntar qual é o tema do poema, entenderam? Então, o que falta para as pessoas, para vocês, é vocês entenderem enunciado. Que o enunciado, ele é uma coisinha pequena dele que está ali, que ele está querendo saber, só que ele enche de palavras para a gente ficar maluquinho. Então, vamos lá. A desilusão amorosa, a crítica social. Cadê aqui? Peraí. Ai, meu Deus. Aqui. O aproveitamento do momento presente. A religiosidade ou a brevidade da vida? Bom, quem quiser até me responder, de repente já, né, conseguiu aí, pode me responder no chat ou aqui no áudio, para poder a gente responder aqui. Alguém se arrisca? Do que fala disso aqui? Ó, por aqui a gente já consegue, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Eu até falei de uma palavra na aula anterior, que é efêmero. O que é efêmero?
Efêmero é algo muito, que dura muito pouco, né? Para muitos é considerado o quê? Que dura apenas um dia, poucos minutos, poucas horas, né? Certo? Então, nós temos aqui, gente, o tema desse poema é a brevidade da vida. Brevidade é breve, é curto, é o tempo de duração, né? Então, a vida é breve. Então, vamos lá, marcando. Certo? Qualquer dúvida, vai aqui perguntando, hein? Ó, nos dois últimos versos, temos um exemplo de raciocínio paradoxal, baseado em termos opostos que se anulam. O que o anunciador afirma nesses versos? Então, nós vamos ter aí, né, o eu poético, né, a gente sabe que o poema, ele tem o eu lírico, o eu poético, né, não é o narrador. Então, ele afirma aqui que o único elemento constante que nós temos aí do mundo é a inconstância, né? Então, ou seja, a certeza, né, de que o mundo, tudo é transitório no mundo. Então, é a única certeza que nós temos. A gente não tem certeza de mais nada. Então, vamos lá. Escrevendo. Ih, por que não vai? Eu apanho com esse negócio aqui, hein? Vamos ver. Ok. Tá aí. Nossa aula vai até 11h50, é isso? Não. 11h55, né? Eu nem sei, gente. Começou que horas? 11h15? Pra eu ter noção aqui. Acho que vai dar só pra gente fazer o exercício da aula 13. Claro. Onze h 50. Tá. Então, vamos lá. Aqui na 3. Posso ir? Acho que já deu para copiar. Vocês são rapidinhos, né? Ó, os textos para a questão 3. Pessoal, se eu estiver indo rápido, me avisa. Que eu acho que vocês já deu tempo que eu estava fazendo. Só acho que vocês podiam estar copiando junto. Então, texto para a questão 3. O texto 1, nós temos o Davi de Michelangelo, né? Michelangelo é do Renascimento. Então, nós temos um Davi aqui, ó, todo montado na perfeição, né? Todo aqui com
aquela beleza na estética, na perspectiva, né? Em tamanho real, né? Ó, tudo detalhadinho, só que de uma forma muito harmoniosa. E numa serenidade. Percebam que Davi está sereno, né? Ele está olhando para algo de uma forma assim tranquila, né? Percebam isso, que é a característica do renascentista, né? O renascentista mostra muito esse equilíbrio, né? Tanto do espírito como nas coisas externas. Aí nós temos aqui, no texto 2, é o Davi também, tá? Só que é o de Jean Lorenzo Bernin, já da estética barroca. Então, nós temos o Davi, é o mesmo Davi, só que ele está em movimento, ó. Percebam que ele está numa situação onde está tudo aqui meio embrulhado, né, na imagem. Deixa eu até aumentar. E ele está mostrando que ele parece que está em combate, né? Certo? Então, é uma característica do barroco, o dinamismo, tá? Dinamismo, porque mostra que tem uma ação, né? Nessa imagem mostra pra gente o drama, né? A situação do drama, da ação que ele está aqui fazendo. Comparado com o outro tá só mostrando. É como se fosse assim, ó, tá tendo uma guerra. Aí o Davi tá aqui olhando, tá observando, certo? E aqui não, ele tá realmente agindo, tá participando. Então, as obras, né, do barroco apresentam muito isso, o dinamismo. As ações, né, são representadas nas esculturas. Aí nós temos aqui a pergunta: as duas esculturas possuem o mesmo título e tratam de um mesmo episódio bíblico, o confronto entre Davi, né, e um guerreiro muito alto chamado Golias, né, quem já ouviu falar? Então, no entanto, é possível notar uma diferença substancial entre as duas maneiras de retratar o episódio. Aponte essa diferença. Então, nós temos aqui o primeiro de uma forma equilibrada, né? O primeiro, Davi. Gente, vamos fazer o seguinte, são 11h48, não vou, senão vai cair esse vídeo. Deixa essa 3 aqui, eu passo a resposta na aula que vem, tá? Vamos fechar. Não vai ficar cortado. Não gosto de fazer isso, não. Então, fechou aqui na 3? Vocês já vão estar com a apostila, se Deus quiser. Então, ó, um ótimo final de semana para vocês, tá? Até semana que vem. Fiquem com Deus.